Olá pessoal, meu nome é Alexandre Moraes, sou Procurador Federal com atuação na PFE e INSS e hoje vamos tratar sobre as alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 em relação aos benefícios de pensão por morte, auxílio reclusão e salário família. O primeiro ponto a tratar é a alteração no auxílio reclusão. O legislador constituinte expressamente manteve o patamar para a obtenção e qualificação do segurado como baixa renda. Esse critério foi uma simples atualização do valor que constava na Emenda Constitucional número 20 de 98. Vejamos o que diz o novo texto constitucional. Até que a lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Outra inovação trazida pela Emenda Constitucional número 103 é em relação ao patamar de pagamento do auxílio reclusão. O parágrafo 1º do artigo já citado diz expressamente: até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Percebam que até que sobrevenha a limitação legal, a nova regulamentação do auxílio reclusão, o seu pagamento se dará no patamar de um salário mínimo. A Emenda Constitucional número 103 de 2019 trouxe alterações pontuais no salário família. Vejamos de acordo com o que diz o seu artigo 27 no slide. Até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Percebam, assim como no auxílio reclusão, que em relação ao salário família houve apenas a atualização do valor que constava na Emenda Constitucional número 20. Além disso, a Emenda Constitucional traz uma inovação benéfica ao segurado, ao estabelecer o pagamento em apenas uma única faixa do salário família. Anteriormente à Emenda 103, existiam duas faixas de pagamento, nos valores de R$ 46,54 e de R$ 32,80. Agora, com a Emenda número 103 de 2019, esse benefício será pago numa faixa única de R$ 46,54, obedecido o critério de segurado de baixa renda. Vejamos agora o que diz o parágrafo 2º do artigo 27. Até que lei discipline o valor do salário família, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu valor será de R$ 46,54. Percebam que esse valor estabelecido pelo legislador constituinte é até que sobrevenha uma regulamentação pelo legislador ordinário. Agora adentraremos na temática da pensão por morte. A Emenda Constitucional número 103 de 2019 alterou substancialmente as regras que tratam da pensão por morte no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo quando se trata do regime geral de previdência social. Dois pontos chamam a atenção: as novas regras de acumulação e o pagamento escalonado de acordo com a quantidade de dependentes. Um ponto importante que é preciso mencionar foi a alteração pontual no artigo 195, inciso 2. Vejamos: do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência. Apesar da alteração feita pela Emenda Constitucional número 103 nesse dispositivo, a alteração se restringiu a estabelecer a possibilidade de alíquotas progressivas no regime de previdência do Brasil. Porém, permanece a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária das aposentadorias e pensões por morte no regime geral de previdência social. Vale salientar, como não poderia deixar de ser, que o legislador constituinte reformador garantiu a proteção ao direito adquirido. Portanto, rege aqui o princípio tempus rege actum, ou seja, as regras de incidência serão aquelas vigentes no momento do fato gerador. Em relação à pensão por morte, os fatos geradores ou a implementação dos requisitos até 13 de novembro de 2019 podem resguardar o direito adquirido dos segurados. O artigo 3º da Emenda 103 de 2019 é claro ao dispor: a concessão de aposentadoria ao servidor público federal
vinculada a regime próprio de previdência social e ao segurado do RGPS e de pensão por morte aos respectivos dependentes, será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria e da pensão por morte. Percebo que o legislador constituinte foi claro ao estabelecer que aqueles que implementaram os requisitos até a data da entrada em vigor da emenda constitucional número 103 terão resguardados os seus direitos, em obediência ao direito adquirido. Trataremos agora do valor do benefício. No regime anterior à emenda 103, o benefício de pensão por morte era pago em 100% do salário de benefício. Aqui há uma mudança substancial, na medida em que há um pagamento realizado por regime escalonado de cotas, com a não recepção do artigo 75 da Lei 8.213. Vejamos o que diz o artigo 23 da emenda constitucional número 103. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Vale pontuar agora a respeito da irreversibilidade de cotas. No regime anterior à emenda constitucional número 103, existia a possibilidade de reversibilidade de cotas, ou seja, o dependente que perdia essa condição, o valor auferido por ele se revertia aos demais dependentes que continuavam a auferir o benefício. Com a emenda constitucional número 103, isso não é mais possível. A partir do momento em que o dependente perde o direito à condição de cota, extingue-se essa cota, observado o regramento legal. Vejamos o que diz a emenda. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, vale salientar, preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. O legislador constituinte estabeleceu ainda um tratamento especial para os casos de pensão por morte com dependentes inválidos ou com deficiência. Vejamos o que diz o artigo 23, parágrafo 2º. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefício do regime geral de previdência social. Percebam que aqui garante-se desde logo 100% do valor da pensão por morte, não obedecido àquele escalonamento por cotas. Vale salientar ainda que o regramento geral se aplica enquanto tivermos dependentes inválidos. Vejamos o slide. Segue regramento geral de cálculo quando não mais existir dependentes nas condições especiais já especificadas na forma do artigo 23, parágrafo 3º. Portanto, existindo dependentes inválidos ou com deficiência, resguarda-se esse tratamento especial de 100%. Deixando de existir dependentes nessa qualidade, reformula-se o benefício para seguir a regra geral de escalonamento por cotas. O texto constitucional ainda validou, no âmbito constitucional, as vedações de acumulação de benefício, regra de duração e rol de dependentes estabelecidas na Lei 8.213. Vejamos o que diz o artigo 23, parágrafo 4º. O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente, até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aquelas estabelecidas na Lei 8.213/91. Uma outra inovação trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 é a possibilidade de reconhecimento prévio da condição de dependente inválido. Vejamos. O artigo 23, parágrafo 5º, trata da possibilidade de reconhecimento prévio da condição de dependente inválido ou com deficiência mental. Percebam que o legislador constituinte pretendeu garantir antecipadamente ou desburocratizar o reconhecimento da condição de dependente para essas situações especiais. Na situação atual,
o normal era o dependente apenas quando do incremento dos requisitos ou do fato gerador do benefício, no caso específico a pensão por morte, é que o dependente procuraria o INSS para ver reconhecida a sua qualidade de dependente. Agora o legislador constituinte, buscando desburocratizar e agilizar o reconhecimento de tal direito, prevê a hipótese de avaliação prévia dessa condição. O texto constitucional também traz uma outra temática muito importante, que é o afastamento expresso do reconhecimento do menor sob guarda como dependente. Visa com isso buscar superar o entendimento jurisprudencial de que era possível, com a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do reconhecimento do menor sob guarda como dependente, a partir de uma alteração já ocorrida no rol do artigo 16 da Lei 8.213, diz o parágrafo 6º. Equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Veja que ele fala aqui exclusivamente, justamente com o intuito de afastar o menor sob guarda. Trataremos agora sobre as regras de acumulação de benefícios. No regramento anterior, tínhamos a previsão no artigo 124 da Lei 8.213, que tratava da vedação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, garantindo-se a opção pelo benefício mais vantajoso. Agora, temos novas regras de acumulação de benefícios no âmbito constitucional. A regra é a impossibilidade de acumulação de pensões, salvo nos casos de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. No entanto, a emenda constitucional número 103 traz no artigo 24, parágrafo 1º, hipóteses excepcionais de acumulação de benefício. Vejamos o que diz o parágrafo 1º. Será admitida nos termos do parágrafo 2º a acumulação de inciso 1, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 142 e 42 da Constituição Federal. Vejamos que aqui a pensão por morte de um companheiro do regime geral, cônjuge ou companheiro do regime geral, com uma pensão do regime próprio ou uma pensão militar. O inciso 2 diz: pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social, ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Vejamos que o legislador constituinte estabelece uma pensão por morte com uma aposentadoria do RPPS ou uma aposentadoria do RGPS ou um provento de inatividade militar, que seria correspondente à aposentadoria do militar. Não teria condição, ou uma aposentadoria do RPPS, ou uma aposentadoria do RGPS, ou uma aposentadoria militar. O inciso 3 diz: pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de regime próprio de previdência social. E o inciso 3 traz a hipótese de uma pensão militar com uma aposentadoria do regime geral ou uma aposentadoria do RPPS. O legislador constituinte trouxe ainda na emenda constitucional número 103 o direito de acumulação de benefícios, porém, com a aplicação de redutores. O artigo 24, parágrafo 2º, diz que será resguardado o direito ao benefício mais vantajoso e será aplicado um redutor no benefício menos vantajoso, observada a tabela que se mostra no slide. Na faixa de um salário mínimo será pago 100% desse benefício menos vantajoso. Acima de um salário mínimo até 2 salários mínimos será aplicado um redutor de 40%. Acima de 2 salários mínimos até 3 salários mínimos, 60% de redutor. Acima de 3 até 4 salários mínimos, 80% de redutor. E acima de 4 salários mínimos, 90% de redutor. Traremos agora um exemplo para facilitar a compreensão da aplicação destas normas. Uma mulher que receba a aposentadoria de R$ 2.500 e fique viúva do marido que recebia a aposentadoria de R$ 3.000. A viúva é a única dependente. Nesse caso,
a aposentada continuaria recebendo integralmente a aposentadoria de R$ 2.500, benefício de maior valor. Aplicando-se a nova regra da pensão por morte, seu valor passaria a ser de R$ 1.800 o valor da aposentadoria do marido. Sobre esse valor, são aplicadas as cotas do acúmulo de benefício, conforme explicado abaixo. Aposentadoria de R$ 2.500, benefício mais vantajoso, pois tem valor maior que a pensão, continuará recebendo integralmente. Pensão, aposentadoria de R$ 3.000, vezes 60%, 50% da cota familiar, mais 10% do dependente, totalizando 60%, o que totalizaria R$ 1.800. Aplicando as faixas, R$ 998 no salário mínimo de hoje, 100%, mais R$ 802, que é o valor que supera o salário mínimo, multiplicado pelo redutor de 60%, o que totalizaria um valor de R$ 1.479,20. Percebam que agora a segurada irá receber na somatória dos benefícios R$ 3.979,20, R$ 2.500 do benefício mais vantajoso, 100% dele, e R$ 1.479 referente à aplicação do redutor. Vale ressaltar que essa regra não é imutável. Caso ocorra alterações na composição dos benefícios e o que, no primeiro momento, era menos vantajoso, se torne mais vantajoso, pode o segurado optar por readequar a estruturação de percepção dos benefícios para passar a oferir o benefício que se tornou mais vantajoso na integralidade e aplicar as faixas de redução naquele benefício que se tornou menos vantajoso. O parágrafo 4º do artigo 24 da emenda 103 reafirma a proteção ao direito adquirido, de modo que as regras de aplicação de faixas de redutor se aplicam apenas aos fatos geradores posteriores à vigência da emenda constitucional número 103. Bem, meus amigos, essa era a minha exposição sobre auxílio-reclusão, salário-família e pensão por morte a partir das novas nuances trazidas pela emenda constitucional número 103 de 2019. Obrigado.